Quanto custa um consórcio de 300 mil reais? A verdade é que você se pergunta e tem muitas dúvidas. Talvez bateu uma oportunidade na tua porta ou você está pagando aluguel há muitos anos. O fato é, o consórcio é uma das ferramentas de aquisição. Mas será que de fato vale a pena? Qual é o melhor caminho, o grupo a se escolher, a administradora, a empresa? E qual que é a diferença principal entre as duas modalidades de crédito, que é o financiamento e o consórcio? Calma. Talvez muitas dúvidas devem surgir e você não sabe para onde ir. Ou talvez você esteja de fato buscando entender na essência como é que funciona a estrutura de um grupo de consórcio, como é que é a parcela, quanto custa e qual o melhor grupo entrar. Mas calma, no vídeo de hoje eu vou te explicar um passo a passo, estruturado, de quanto custa a parcela de um consórcio de 300 mil reais, o melhor caminho a você escolher e um comparativo aqui real, uma simulação prática, para você entender a principal diferença entre o consórcio, o financiamento e você não errar na escolha, não perder tempo, não perder oportunidade e nem muito menos dinheiro, que é um dos ativos mais importantes. Agora, se você gosta de conteúdos como esse e entende que é importante você ter esse conhecimento, já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, porque toda semana o meu compromisso é com você, de trazer conteúdos de valor, onde você ganha tempo, dinheiro e toma suas melhores decisões. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar, eu me chamo Lucas Chatti, atuo como especialista em consórcio e planejamento financeiro. Todos os dias eu estudo o mercado, eu estudo financiamento, taxa Selic, eu estudo o mundo dos consórcios. E eu trago aqui para vocês informações que vão te clarear. Então, se você realmente gosta de conteúdos como esse, já deixa seu like aqui nesse vídeo. O fato é, todos os dias a gente recebe dúvidas. Mas Lucas, financiar é melhor. Lucas, eu olhei um vídeo de fulano de tal lá que falava isso. Ou eu ouvi do meu vizinho que consórcio às vezes demora. Lucas, financiamento sai na hora. Muitas dúvidas devem surgir e você se pergunta, será que de fato vale a pena mesmo um consórcio de 300 mil reais? Eu entrando nesse grupo, vai fazer sentido para mim? Se você entender como funciona o cálculo de uma parcela, qual que é a estrutura e o custo desse crédito, com certeza vai te trazer mais clareza. O fato é que existem diversos grupos e tipos de consórcio. Todo consórcio é igual? A categoria consórcio, de forma geral, sim. Agora, existem empresas e empresas, existem regras e regras, existe consultores e consultores. Calma, tu vai entender de forma simples, não te preocupa. Até o final eu vou te entregar o detalhe e as grandes diferenças de uma para outra. Eu quero que você entenda que o objetivo não é te convencer que um consórcio é bom, mas te mostrar que de fato pode ser uma decisão inteligente, mas vai depender muito do teu perfil. Aqui eu vou descomplicar para você de uma forma fácil. O que mais eu vejo todos os dias é gente entrando em consórcio da forma errada, pela empresa errada e no grupo errado, sem estratégia. E no mundo do consórcio, quem erra no começo, obviamente paga caro no final. E não é caro pelo custo do crédito, porque eu já quero te antecipar que o consórcio ele tem um custo muito barato, mas muito barato comparado a um financiamento. Só que às vezes você paga, entrando no grupo errado, que não te entrega o resultado que você está buscando, e por vezes você pode correr um grande risco. Qual que é o risco? De atrasar a sua contemplação. Pensa comigo, é como se você estivesse indo para uma viagem para outro país. Você pode ir de avião ou de ônibus, ou até mesmo de carro. Se esse país ele é em outro continente, principalmente, talvez você não tenha alguma outra alternativa. E aqui eu já quero deixar algo bem claro para você. Às vezes, se o teu financiamento ele não aprova, você pode tomar um outro caminho de analisar um consórcio como a tua principal forma de comprar. Porque de fato só vai existir 3 categorias básicas. Eu quero que você entenda que é ou financiamento, ou consórcio, ou à vista. À vista, você vai dispor do dinheiro e se descapitalizar, perdendo muitas vezes o rendimento desse dinheiro. Se você financiar, você vai ter que dar uma entrada obrigatória
E eu já quero deixar bem claro aqui para você algo bem importante. Eu quero compartilhar com vocês aqui o porquê que o mercado, de fato, está se posicionando e se movimentando para poder... por que o mercado está se movimentando para a questão de consórcio? Olha só, alta da Selic, é hora de entrar em consórcio de imóveis ou fazer um financiamento? Logo, logo, você vai entender o porquê de tudo isso, né? Aqui também fala, né, que o novo ciclo de Selic, ele desperta dúvidas, né, reflexo dessa mudança em diferentes setores, principalmente o financiamento de imóveis, né? O impacto da Selic alta vai diretamente à taxa de juros, né? O consórcio de imóveis aparece principalmente como uma das opções mais procuradas. E eu quero te parabenizar se você já está nesse vídeo, porque você compreender essa diferença vai te fazer colocar alguns R$ 1.000 no bolso. Indiferente se tu tem esse dinheiro para comprar à vista e se você principalmente não tem esse dinheiro e quer tomar uma decisão inteligente. Só para vocês entenderem aqui, ó, no ano passado o consórcio estava com 9,94 milhões. Logo em seguida, 2024, 10,93 milhões de consorciados ativos, até agosto. Esses são dados, gente, segundo a Associação Brasileira de Administradora de Consórcio, que é a ABAC. E nesse ano, pasme, essa matéria aqui é do ano passado, mas nós já estamos falando de mais de 11 milhões de consorciados ativos. Isso significa o quê, pessoal? Pessoas estão buscando, de uma forma inteligente, formas de fazer com que tenham mais dinheiro, que deixem de perder dinheiro. E olha aqui também o G1, né? Consórcio facilita a conquista de bens e serviços com planejamento e economia. O G1 falando sobre isso, né? Então vamos lá, o que diz aqui, né? Que participar de um consórcio tem se mostrado uma solução eficaz para muitos brasileiros que desejam bens de maneira planejada e econômica. Esta modalidade de compra coletiva promove o planejamento financeiro saudável, permitindo que o consorciado alcance o objetivo de forma consciente e organizada. O financiamento pode ser uma solução imediata, precisa de um bom serviço, né? Se a pessoa, por exemplo, tem urgência, mas o consórcio oferece uma forma planejada de aquisição financeira. O consórcio, ele é uma compra coletiva. Olha aqui o G1 falando com o conceito de consórcio básico, né? O que eu quero dizer para vocês? Que agora, nesse passo a passo, vocês vão entender a principal diferença, mas que o mercado em si, ele está se posicionando para mostrar para vocês a diferença. E nós viemos aqui de coração justamente para trazer essa informação de uma forma clara, concisa, precisa, inteligente, para que você possa, de fato, tomar a tua melhor decisão e não perder dinheiro nem tempo, que é o que eu venho desde o começo desse vídeo falando, ok? Agora, vocês vão, de fato, entender as diferenças do consórcio, financiamento e as 3 principais categorias de grupos de consórcio novos, em andamento e grupos terminais. Deixa seu like aqui, porque você vai entender de fato o que ninguém te contou até hoje de uma forma profunda, que nem essa. Acompanha comigo. Hoje, um financiamento médio, eu quero compartilhar a tela aqui com você. Hoje, um financiamento médio, você precisa entender que para você entrar num financiamento, existem algumas regras. E eu já quero começar com as principais regras aqui. Hoje, para você financiar um imóvel de R$300 mil em 2025, conforme o financiamento bancário, o imóvel novo ou usado, as instituições financeiras geralmente exigem uma entrada de 10% a 30%. E aqui é algo bem importante você entender. Se você já não possui essa entrada, o financiamento já não é uma opção para você. Então, nos bancos privados e na Caixa, principalmente, você tem uma entrada mínima de 20%, vamos usar uma base, e tu tem um valor financiado de 240 mil. Renda mínima de 6.800 por aí, e que
as parcelas não comprometam mais que 30% da renda familiar. E aí, meu amigo, minha amiga, aqui que é o grande pulo do gato, que muitas pessoas não sabem. Se a tua renda ela não se enquadra, você já tem um segundo problema, que aí você tem que estar dentro das normas da renda familiar. Lembrando que no sistema SAC, então, financia 70% e no sistema Price, você financia 50% do seu imóvel. Ou seja, para 300 mil, você tem que dar, pasme, 150 mil de entrada. Lucas, não é uma opção para mim, eu não tenho condições de dar 30%, eu não tenho condições de dar 50% de entrada. E aí é algo importante, por isso que você precisa ficar até o final desse vídeo, porque você vai entender que existe uma maneira fácil, prática e menos cara de você comprar esse imóvel. Mas vamos primeiro entender essa primeira opção aqui. Faixa 1, segundo as regras, Minha Casa Minha Vida. Renda de 2.850, entrada mínima 5%. Então você tem que se enquadrar nisso aqui, ok? Faixa 2 e 3, então, renda até 8 mil reais, 20% de entrada, não tem como escapar, 60 mil reais. E a faixa 4, aí não tem subsídio, né? Então você tem a renda de 8 a 12 mil, entrada mínima 20% também. Lembrando que tem algumas dicas importantes aqui, você pode utilizar o FGTS, no consórcio também é possível, você pode abater esse FGTS como entrada ou como lance, e o principal, né, é você entender os cenários que você está entendendo hoje aqui, tá? E agora eu quero compartilhar contigo também aqui, para você entender como é que funciona de fato, se você, na prática, financiar um imóvel, tá? Vamos lá. Eu vou abrir aqui a calculadora do cidadão e nós vamos juntos simular aqui um valor de 300 mil. Ok? Tu vai acompanhar aqui comigo. Então, nós vamos colocar aqui hoje 420 meses, que é 35 anos, que é a média de financiamento. Ok? É o prazo máximo de financiamento. Nós vamos colocar aqui uma taxa, vou colocar uma taxa baixa, tá? Média do mercado aí. Pelo menos 1,2%. Prestação nós vamos deixar e aqui nós vamos colocar o valor de 240 mil reais financiados. Agora nós vamos calcular aqui. Opa, 240 mil. 240 mil reais. Vamos lá. 240 mil. 420 meses, taxa de juro 1,2, calcular. Aqui, ó, pessoal. Então, o que nós temos aqui, ó? Um valor total desse financiamento de 420 meses, tu vai ter uma parcela de 2.899, tá? No final, você vai pagar lá nos 35 anos 1.217, ou seja, 977 mil reais de juros. Vamos recapitular. 420 meses, taxa 1,2, que é a média de mercado. Primeiro de tudo, tu vai ter que comprovar aqui, ó, de 8 a 9 mil reais aqui nessa simulação, tá? Haja vista que você não tem essa renda para comprovar, já não é uma opção, ok? Então, aqui é algo muito importante. Aqui, ó, que é algo bem importante, que muitas pessoas não têm essa opção, não é uma opção financiar ou fazem cálculos financeiros e dizem assim, ó, eu não quero pagar todo esse absurdo de juros. Agora me mostra, Lucas, na prática, como funciona o consórcio. Eu vou compartilhar com você aqui e pasme. Existem 3 formas de você utilizar, 3 categorias de grupo de consórcio para você utilizar. Acompanha comigo aqui que eu vou compartilhar a tela contigo aqui. Você já vai ficar pasmo de você entender como funciona um grupo novo, gente. Um grupo novo aonde você entra num consórcio. Você vai pirar. Você vai pirar.
Acompanha comigo aqui. Então, como funciona, Lucas, um consórcio novo? Qual que é a composição de um consórcio novo? Vamos lá, você tem crédito, você tem a taxa administrativa, você tem o fundo reserva. Em algumas empresas existe o fundo reserva, que é um fundo de segurança do grupo que retorna para você no final. E você tem, em alguns casos, o seguro prestamista obrigatório na entrada do grupo, depende da administradora. Aqui eu utilizei uma simulação de um valor médio aqui que nós temos em algum dos grupos aqui na LTS Consórcios, tá? Um crédito novo, de um grupo novo, tá? E aqui já vale ressaltar que existe 3 categorias de grupo, é bem bacana isso. Crédito novo de R$300 mil, você vai pagar no final desse plano 24% de taxa administrativa, ou seja, se nós fazermos um cálculo básico aqui, ó, vamos fazer um cálculo básico aqui sem reajuste de carta, onde você, aqui, ó, vamos fazer um cálculo aqui, ó, para você. Me acompanha comigo aqui na tela. 300 mil mais 24%. Nós estamos falando no valor final de 372 mil no final, tá? 372 mil o custo. Ou seja, você entra num plano de 300 mil e no final você paga 372 mil reais. Então é muito barato esse crédito, muito barato mesmo. Fundo reserva 0,5, isso vai retornar no final, então eu não incluí no cálculo aqui para deixar redondo. E o seguro prestamista é sobre o saldo devedor. E aí aqui é bem importante porque é o seguinte, você, inicialmente aqui na nossa empresa, ele é opcional, não é obrigatório, então você pode entrar sem, inicialmente, pagar esse seguro prestamista. E aqui tem algumas observações bem importantes que quando você entra nessa carta, se mudar os teus planos e você quiser vender essa carta contemplada, você vai ter um custo de uma taxa de transferência se você vender para um terceiro. Se você vender para nós, não tem esse custo, então você não precisa se preocupar com essa taxa DM, porque você vai ganhar um lucro, inclusive, por vender a cota. Mas isso é tema de outro vídeo, só estou te explicando aqui que tem essa possibilidade. Contemplei a carta, Lucas, quero vender, quero fazer grana, pode vender a cota. Então, esse aqui, basicamente, é a estrutura de como funciona um consórcio de 300 mil reais novo, ok? E, Lucas, como funciona isso na prática, numa simulação? Aqui eu vou te abrir uma simulação, lembrando que são dados internos, isso aqui eu não posso te fornecer, mas aqui tu vai ter o conteúdo básico e bem estruturado. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Uma simulação, então, de um crédito de 300 mil reais. O prazo é 240 meses. E aqui nós temos uma possibilidade de ofertar lance embutido, como você pode ver aqui. Então, Lucas, não quero ofertar lance embutido. Ok, não oferta. Então, aqui está uma simulação de como funciona um plano de 300 mil reais. Então, você vai ter uma parcela de 1.500 por mês. O plano é 240 meses. Você vai concorrer pelas modalidades. E aqui uma simulação como se você fosse contemplado aí no prazo de 6 meses, ok? Então, a parcela depois vai ficar basicamente a mesma pós-contemplado. E qual que é o diferencial de vocês, Lucas? É a possibilidade de você investir uma parcela reduzida até a contemplação, uma parcela reduzida em até 50%. Aqui é um caso de grupo novo. Mas, porém, todavia, você também pode entrar num grupo em andamento, que é um grupo que nós temos aqui, inclusive, na data de hoje, de 301 mil e
45. Ele já está rodando, já está em 227 meses, ok? Nós temos também essa taxa DM, então essa é a categoria que você pode entrar nesse grupo, ok? Você pode ofertar um lance, inclusive ele tem uma possibilidade de você ofertar um lance livre, uma média aí a partir de 52%, e aqui é bem importante, porque você pode acelerar o teu processo de contemplação, ofertando a média de lance aí a partir de 52%. E aí essa é a simulação. Lucas, se eu ofertar 52%, quanto que eu tenho que dar de lance? Aqui é uma opção, tá? É só uma simulação. Seria 194 mil, você pega 301 de crédito e a tua parcela passa a ser 769. São 3 categorias de grupo, basicamente. Grupo novo, que eu te apresentei anteriormente, onde é um grupo em formação, grupo já em andamento, que é essa situação de grupo aqui, onde você entra num grupo que a recém ocorreu umas assembleias, e existe o grupo já bem rodado, que é um grupo que você também tem a possibilidade, que é um grupo terminal. Então vamos lá, nós temos uma opção aqui de um grupo de 306.040. Nós temos uma taxa, um prazo bem menor, que são 59 meses, e aqui nós temos uma taxa de 10%, ou seja, composto com taxa mais fundo reserva. O que acontece aqui? Qual que é a diferença aqui? É que nós temos uma média menor de lance. Então, ao invés de você ofertar 194, você oferta 136, conforme a simulação aqui. E você tem uma média menor de lance, ok? O detalhe é que aqui nós temos uma parcela inicial de 5.700 e a parcela após a contemplação, mediante o lance embutido, de 3.122. É vantagem um grupo terminal? Depende. Aqui tu pode ver que deu até uma 7 negativa. Às vezes não vale muito a pena você entrar, mas a título de simulação, daqui a pouco faz sentido sim ou não, né? A gente sempre apresenta para ele o melhor cenário, para ele entender o que faz mais sentido, né? O que, segundo o perfil dele, faz mais sentido. Nesse vídeo, então, você compreendeu toda a estrutura de como funciona um financiamento, o consórcio, e como funciona, de fato, as 3 categorias de grupo. É óbvio que a gente precisa entender o teu perfil, né? Para você saber se você se enquadra num grupo novo, num grupo em andamento ou num grupo terminal. O fato é que nesse vídeo você conseguiu compreender toda a estrutura de como funciona um financiamento, um consórcio e até mesmo a compra à vista. Porque pensa comigo, se você tem a compra à vista, você pode fazer um consórcio e ofertar o lance. Como você pode ver ali, você pode ofertar 50% de lance, pouco mais, contemplar a tua carta de uma maneira mais rápida e parte desse valor você manter aplicado. Então, dito isso, nós temos uma assessoria completa aqui na LTS Consórcio e você pode clicar nesse link aí do WhatsApp para poder entender de fato se faz sentido. Você pode clicar no link aí do WhatsApp que nós vamos deixar aqui na bio e você ter uma assessoria completa com o nosso time, escolher o melhor grupo para você e você iniciar o teu consórcio se for o teu desejo. Também a gente poder de uma forma ainda mais profunda te apresentar se faz sentido um consórcio, um financiamento e poder comparar com detalhes ainda maiores. Não. Sabendo disso, o que você escolhe? Comprar à vista, fazer o financiamento ou escolher um consórcio novo, um consórcio em andamento ou até um consórcio terminal? De fato, aqui nós podemos te proporcionar o melhor cenário para você realizar a aquisição do teu imóvel, aproveitar uma oportunidade do mercado. Esse vídeo ele serve tanto para pessoas que querem utilizar o consórcio como investimento, quanto o consórcio para a realização de um objetivo, de um sonho, de um imóvel. Sabendo disso, o que você escolhe? Tomar uma decisão de ir para o lado mais caro do mercado ou fazer
consórcio. De qualquer forma, nós estamos aqui com uma assessoria especializada. Clica no link da bio, se inscreve nesse canal e manda esse vídeo para alguém que precisa entender tudo de uma forma mais técnica e, de certa forma, simples de como funciona a estrutura do consórcio. Vamos para o próximo vídeo e senta o dedo no like aí para que a gente possa